primeira live que a gente fez semana passada, a gente trouxe para a questão do planejamento pessoal, né? Que é uma coisa mais simples, mais tranquila. Agora já dá para a gente aprofundar mais um pouquinho, porque já é a nossa segunda live, então o pessoal já tem agora o conceito do que é o Lean, já sabe pelo menos do que se trata. E a ideia hoje é linkar com finanças, porque nessa situação atual que a gente está passando, né, no mundo, acho que todo mundo está tentando se reinventar nessa parte, né? Porque todo mundo está pensando em trabalhos diferentes, em como a gente manter a nossa rotina financeira da família, a estrutura da família nessa situação. Então, acho que tem bastante a ver, a gente tentar ajudar um pouquinho com os principais conceitos aí do Lean aplicados a finanças. E a gente vai falar disso com certeza, né? Com certeza. Bom, só dar uns recadinhos aí pra galera antes da gente começar, né? A gente está fazendo essa série que vai rolar aí pelas próximas semanas, sempre às quintas-feiras, às 19. Vai ser sempre um bate-papo entre eu e a Lu, né? A gente vai sempre trazer algum tema. Essa série de Lean, né, na vida pessoal, ela fecha na semana que vem, né, Lu? Tem mais uma ainda. E aí a gente precisa do pessoal, quem sabe, se o pessoal mandar mais alguma sugestão, a gente bola uma outra semana ainda. Uma quarta temporada. Beleza. Show de bola. Então, a gente ainda tem mais duas, então, né, aí pra frente, semana que vem na outra. E lembrando que a partir da semana que vem, terça-feira às 19, a gente vai ter lives aí com convidadas super especiais, né? Mulheres fortes aí do Lean, falando um pouquinho pra gente sobre as experiências delas. Então, a gente vai falar de logística Lean, a gente vai falar de cozinha Lean, a gente vai falar de Lean na Toyota, então vai ser bem interessante, bem bacana para quem quiser acompanhar. A gente já vai falar, né, mais de Lean aplicado a mercado de trabalho, às empresas. Vai ser um pouco diferente do que a gente está fazendo aqui, né? Então, queria convidar a galera aí para assistir com a gente também, para participar. Então, vamos lá, vamos começar, Lu. Toca aí. Vamos lá, então. Quando a gente fala de planejamento financeiro, né, tudo que a gente toca na palavra finanças, a gente já lembra de quê? De economizar. Sempre a gente pensa em economizar. E o que é economizar? É sinônimo de poupar, né? Se a gente buscar em qualquer dicionário sobre o que é poupar, o conceito de poupar é administrar com aproveitamento eficiente, aí guarda essa palavrinha, eficiente, de recursos. E o que é ser eficiente? Ser eficiente é nada mais que ser produtivo, né? Quando a gente fala de ser eficiente, ser produtivo, é a gente conseguir fazer mais com menos, né? Não quer dizer trabalhar mais, né? Só para deixar claro aí para o pessoal, porque muita gente confunde, né, ser mais produtivo com trabalhar mais, né? Então, só para a galera saber que não é a mesma coisa. Trabalhar mais não quer dizer que você está sendo mais produtivo. Exatamente. Essa é a magia, né, do Lean. Quando a gente tem muito isso, acho que vale até a pena a gente contar da nossa própria experiência, né? Quando a gente entrou numa empresa que não tem nenhuma cultura ainda nesse sentido, todo mundo se descabelando para fazer alguma coisa, fazendo 1 milhão de horas extras. E aí, a pergunta que a gente mais ouvia era assim, cara, como você consegue sair no horário? Não é que a gente está fazendo menos e eles estão fazendo mais. É simplesmente que a gente está conseguindo, com metodologia e planejamento, ser mais eficiente, né? Só que isso requer um planejamento e requer um desprendimento de energia inicial para você planejar e conseguir ser mais eficiente. E aí depois é só tocar o papo. Quer dizer, você entrega a mesma quantidade de trabalho, né? Só que num período menor de tempo. Então, isso quer dizer que você está sendo mais produtivo, né? Então, a pessoa que trabalha mais, não necessariamente ela é mais produtiva do que você que trabalha menos horas, né? Isso falando em termos de horas, mas em termos de entregas e atividades, isso é ser mais eficiente, né? Exatamente. Isso é para levar para a vida, né? Com certeza. Então, quando a gente
gente fala de ser mais produtivo aplicando em finanças, a primeira coisa que vem é assim, ou eu vou ter que dar um jeito de ganhar mais, ou eu vou gastar menos. É uma balança, não tem milagre ali, né? Eu só tenho esses dois lados, o que eu ganho e o que eu gasto, né? E quando a gente fala de ganhar mais, a gente linka muito com o desenvolvimento profissional ali, né? Então, é a gente pensar em outras estratégias, em desenvolvimento da sua carreira, para você almejar um outro nível, né? E quando a gente fala de gastar menos, a gente fala de desperdício. Aí a gente chegou na palavrinha mágica, né, Fê? Me ajuda aí. A gente já tem isso super decorado. O que é o conceito de desperdício sem estar atrelado ao Lean? O que as pessoas pensam na primeira coisa quando a gente fala desperdício? O que é desperdício? Bom, para mim, desperdício, cara, é alguma coisa que não está agregando valor para mim. Ou seja, eu faço, mas tenho o sentimento de que tô jogando tempo fora ou dinheiro fora e aquilo não está trazendo nenhum benefício em retorno para mim. Então, acho que fora do Lean, né, sem usar a palavrinha agregar valor, né, que já está totalmente ligada ao Lean. Eu acho que é isso, é você pegar uma atividade e avaliar, cara, o que que isso está me gerando de retorno, né? E é aquela avaliação que a gente faz custo-benefício, né? O quanto eu pago, e aí eu pago, não estou falando só necessariamente de dinheiro, né? Eu estou falando de tempo, energia, qualquer outra variável, quanto que aquilo está me trazendo de benefício em volta, né? Então, para mim, isso é desperdício. Tá Exatamente. certa? Acertei? Então, eu acho que vale só a gente trazer, porque esse é o conceito que a gente normalmente aplica. E quando a gente fala da gente mesmo, é mais fácil da gente olhar essa questão do que é desperdício. E aí eu acho que vale a pena a gente trazer um pouquinho do conceito do Lean para o pessoal começar a enxergar também holisticamente, né? Assim como a gente consegue trazer o Lean aqui para o pessoal que a gente está falando, para a vida pessoal, a gente também consegue aplicar nas empresas. E aí, quando a gente fala disso, esse é um conceito extremamente importante que é a base do Lean, né? Que o Lean, ele quer o quê? Agregar valor para o cliente, né? Então, isso tem muito a ver com o desperdício. Porque, para o Lean, desperdício é sinônimo do que não agrega valor para o cliente. E aí, quando a gente dá os nossos treinamentos nas empresas e tal, eu sempre uso um exemplo pessoal que é muito bacana e que eu acho que vale a gente olhar desse espectro para entender bem esse conceito, né? Uma mesma atividade ou um mesmo bem material, dependendo do cliente, ele pode agregar ou não valor, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem mulheres aí, tem muita mulher na live. Hoje a gente tem dois mercados muito distintos, por exemplo, de manicure. Tem aquela que é a Express, que você não agenda o horário, que você vai lá rapidinho, faz na hora do almoço, lá do trabalho, correndo e tal, na hora que dá. E tem aquela manicure ainda que vai na tua casa, né? Que é aquela que normalmente faz a unha da tua mãe, da tua irmã, da sua filha, sua, e já conhece a família, faz um lanchinho ali com você. A gente tem esses dois mercados. Ainda diria que tem um terceiro nicho, né? Que é a manicure gourmet, né? Famosa manicure gourmet. Que é a manicure de luxo, que você vai não só com o intuito de fazer a unha. A unha é um dos intuitos, mas você vai para tomar um champanhe, para bater um papo, para fazer uma maquiagem, enfim. A unha é dos últimos, né, objetivos ali seu quando você vai. Então, ainda acrescentaria esse terceiro nicho aí. Ainda vou chegar nesse terceiro que eu nem conhecia ainda, tá vendo? Novidade pra mim. Mas... Não é pro nosso bico. Não. Mas assim, que é legal a gente perceber, porque quando você conhece o seu cliente, você consegue identificar o que é valor para ele. Então, para essa cliente desse nicho de mercado que ainda quer a manicure em casa, um valor para ela é essa manicure bater um papo, saber da vida dela, virar tipo uma psicóloga, né? E ficar ali 2 horas... É a intimidade, né? É a intimidade. E isso é um valor para esse cliente.
mercado delas, o cliente, ele quer o quê? Ele quer uma coisa rápida. Então, se ela não quer ficar contando a vida dela, né? Você quer ir ali aqueles 10 minutos que deu ali no almoço, vai correndo lá, faz, vai embora. Então, para você, esse atendimento longo, ela ficar perguntando como foi o seu dia, saber da tua vida, não é valor. Portanto, é O um valor desperdício. é a velocidade, né? Exatamente. Então, nesse sentido, a gente consegue identificar que uma mesma coisa pode ou não ser desperdício. E a gente, às vezes, tem a cabeça muito fechada para uma coisa e é muito isso. Se a gente quiser aplicar uma receita de bolo sem conhecer o nosso mercado, sem conhecer direito o nosso cliente, a gente, às vezes, vai cortar atividades que são relevantes para ele e a gente vai perder esse público. E que não é, de forma alguma, a intenção do Lean. Então, a gente sabe muito bem disso, que quando a gente entra com o Lean numa empresa que ainda não conhece, eles acham que é muito esse primeiro conceito, corta tudo, mas não é. Você tem que primeiro conhecer o seu cliente, e é o mais difícil, é o ponto mais difícil, né? Com certeza. Enfim, quando a gente traz esse conceito de desperdício para finanças, né, que é o objetivo da nossa live, tudo aquilo que é desperdício é aquilo que não agrega valor para mim, né, na minha vida financeira, na minha família, na minha estrutura ali de família, né? Então, a gente tem 3 tipos de atividades que a gente pode linkar com 3 tipos de gastos, né? Eu tenho aquele que agrega valor, ou seja, eu estou gerando algo relevante de valor para mim naquele momento de vida, conforme aquele meu planejamento para aquele ano, né? Tem isso também. Porque quando a gente faz o planejamento financeiro, normalmente a gente traça alguns objetivos, né? E aí tem que fazer sentido com esses seus objetivos. Então, aquilo que agrega valor, que é o que está gerando conteúdo para esses objetivos. Aquilo que é necessário, mas não agrega valor diretamente. E aquilo que puramente não agrega valor, né? Que é o desperdício claro. Quando a gente fala disso em empresa, é muito, muito fácil a gente identificar essa questão do que não agrega, que é normalmente quando você, por exemplo, faz um relatório, ele fica 3 dias lá na caixa do seu superior para ele aprovar. Aquilo dali é um desperdício muito claro, né? Mas quando a gente traz para finanças, já fica um pouquinho mais complicado, né? Porque não é tão claro você identificar. O que normalmente a gente faz, eu vou dar um exemplo meu, né? Quando eu comecei a fazer um planejamento financeiro. Você distribui lá em grandes áreas, né, os seus gastos. Então, você fala assim, gastos com moradia, gasto com carro, gasto com educação, né, gasto com alimentação. Só que, quando você olha ali e fala assim, cara, alimentação agrega ou não valor? Óbvio que você olhando o macro agrega, eu preciso comer para sobreviver, né? Com certeza. Então, se você não dividir muito bem esses seus gastos, você vai achar que tudo agrega valor e você não vai conseguir analisar as atividades ali mais micro e que realmente vão fazer sentido, né? Então, por exemplo, dentro de alimentação, eu tenho gasto de iFood, por exemplo, que eu fico pedindo no final de semana. Eu tenho gasto da minha alimentação no trabalho, que eu gasto às vezes ali no almoço do trabalho. Eu tenho a alimentação que às vezes eu vou fazer um jantar fora, alguma coisa assim, né? Se eu começar a separar isso, claramente eu vou conseguir identificar o que de fato é necessário e é relevante para aquele momento e o que não é, né? Aí começa a fazer sentido essa questão de dividir o que agrega ou não valor naquele momento, né? E aí você vai pensar assim, cara, Luísa, você tá ficando louca? Eu vou ter que pegar todos os meus gastos, planilhar aquilo tudo e subdividir aquilo tudo. Eu vou ficar 53 mil anos para fazer isso. Eu só vou ter essa planilha pronta para o ano que vem, já era, né? Mas eu não tô tão louca assim. Tem uma outra ferramenta que a gente usa muito dentro do Lean, que, assim, quem já trabalha com isso com certeza conhece, mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho do conceito, que é o Pareto. Me ajuda aí, Fê, dá o conceito do Pareto aí pra galera, porque eu já falei demais. Bom, Pareto é um tipo de gráfico, né, que a gente usa muito para fazer priorizações, né? Então a gente pega aí uma série de classificações, que nem a Lu falou. Então, dentro de alimentação, eu vou abrir
iFood, vou abrir restaurante, vou abrir almoço no trabalho, vou abrir mercado, enfim, vou abrir tudo isso. E aí eu vou ver o quanto que eu gasto, né? Ou com qual frequência eu utilizo esse serviço. E aí a gente joga num gráficozinho onde a gente usa uma regrinha chamada 80-20, né? Que é basicamente 20%. Peraí, me enrolei. 80%. Gastos. 80% daquilo que a gente mais gasta está em 20% das classificações, né? Daquilo que a gente colocou. Então, quando a gente olha lá esse gráfico, a gente vê que normalmente a gente tem ali um primeiro e um segundo classificação ou tipo de alimentação, que é o que mais consome o nosso dinheiro, né? Por exemplo. Então, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu já fiz esse paretinho aí aqui das minhas finanças e a gente chegou à conclusão num tempo atrás que, cara, a gente estava gastando muito dinheiro com o iFood. Então, era o meu cabeça de Pareto, né? Era a minha primeira classificação ali que estava consumindo basicamente 80% do que eu reservava para alimentação, enfim, para gastos com esse tipo de coisa. Então eu falei, cara, eu preciso diminuir isso, eu não posso consumir isso tudo. E aí a gente vai criando o plano de ação, né? Eu falei, cara, iFood agora é sexta, sábado e domingo. Durante a semana acabou, não gasto mais nada com isso. E aí você vai controlando, né? Exatamente. E esse é o legal do Pareto, porque assim, se a gente não para analisar fatos e dados, a gente fica muito no sentimento. E aí, muito provavelmente, você, nesse exemplo da questão da alimentação, você vai falar assim, não, tem certeza que eu tô gastando pra caramba, é no almoço do trabalho, é lá, eu vou atacar lá. E aí você vai, desprende um esforço ali e não vê resultado nenhum, porque, na verdade, o que mais está impactando era o iFood, você não mexeu nele. Por isso que é interessante a gente fazer esse Pareto. E aí, a gente não precisa abraçar o mundo, né? E aí as coisas vão ficando mais simples. Então, assim, 80% dos resultados estão somente em 20% de esforço. Então, isso que é legal a gente observar no Pareto, né? Então, a dica que eu dou para vocês inicialmente cara, coloca lá mesmo, alimentação, moradia, aquele macro, e aí você vê o que tá te desprendendo mais dinheiro. Cara, é a alimentação. Então, pega a alimentação e aí sim você começa a abrir, para você não ter que mexer em outras coisas que não são relevantes. Você vai gastar tempo mapeando subcategorias que você não precisaria mexer, porque não vai trazer muito benefício para você naquele momento, né? Sim, com certeza. Uma coisa que eu faço, que talvez pode ajudar também a galera, é concentrar, né, o pagamento das coisas num único meio, né? Porque quando você, por exemplo, o almoço do trabalho, normalmente é assim, né? O almoço do trabalho a gente paga no Sodexo, e aí, quando falta, no final do mês, a gente começa a pagar no débito. O restaurante, o iFood, a gente paga no crédito. Então, vai se dispersando muito, né, as fontes. E aí depois, quando a gente quer juntar tudo para criar esse paretinho que a gente está falando, acaba ficando difícil, porque a gente tem que pegar informação de muitas fontes. Então, uma coisa que eu fiz foi, cara, eu vou concentrar tudo que for alimentação, eu vou concentrar no meu cartão de crédito X. Então, o meu iFood fica lá, o meu restaurante eu pago nele, o excedente do meu almoço no trabalho eu também pago nele, porque depois, no final do mês, eu vou pegar a fatura, vou ver lá tudo que eu gastei e aí eu vou pegando esses valores e vou jogando dentro das minhas classificações. Isso me ajudou muito, principalmente porque, eu não sei você, Lu, mas eu perco muito controle do meu débito. Então, para eu saber o que eu gastei, com o que eu gastei, era muito difícil para mim. Então, eu acabei recorrendo a esse recurso, né? Não sei se é o melhor para todo mundo, mas para mim funcionou bem. Porque esse trabalho inicial de planilhar gasto, ele realmente dá muito trabalho. Mas é aquela coisa, voltando lá no assunto da nossa primeira live, a gente, brasileiro, está acostumado a querer ir direto para a ação sem planejar. E a gente tem que gastar realmente o maior tempo no planejamento. Porque senão a gente vai sair fazendo um monte de ação, dando um monte de tiro, que não vai ter resultado nenhum. Então, a gente
tem que gastar tempo no planejamento. Então, realmente dá mais trabalho? Dá. Mas o ideal é a gente fazer isso mesmo. Para a gente poder focar no que é importante e não desprender energia de ação em alguma coisa que não vai surtir tanto resultado. Então, assim, primeira vez que eu fiz, eu planilhei tudo mesmo no Excel para poder ter noção, né? E a gente tem os gastos fixos, que aí, pô, você monta uma planilhinha de Excel só, bota uma macro lá, fica repetindo tudo para todos os meses, né? Não tem muita dificuldade nisso. O primeiro dá trabalho, mas o resto vai mais fácil. E aí, Você pode usar o recurso dos aplicativos, né? Hoje em dia já tem muito aplicativo aí de lançamento de gastos, enfim, também ajuda bastante, né? isso que eu ia falar, isso é muito legal. Quando a gente não consegue concentrar por algum motivo tudo no mesmo aplicativo, porque não tem o mesmo banco, por exemplo, no mesmo aplicativo, no mesmo extrato, né? Porque aí a gente tem, por exemplo, o seu Dexo, tem o cartão de crédito, um outro cartão de crédito, enfim. Cada banco tem o seu aplicativo. Se você tiver uma conta só, um banco só, aí você puxa o extrato lá rapidinho, o próprio aplicativo já dá aquele balanceamento seu, já subdivide. No Itaú, no Santander, eu sei que já dá para fazer isso. Você cria as categorias dos seus lançamentos e ele já manda tudo lá, gráfico, bonitinho. Só que isso só para uma conta ou para um cartão. E aí, quando você quer atrelar tudo, fica complicado. Mas a gente tem outros aplicativos que você consegue fazer isso automático. E se você não se sentir confiante nisso, né? Se você achar que ainda não tá assim, né? Porque coisa de ficar linkando a tua conta de banco com algum aplicativo, eu sei que dá um pezinho atrás. Mas tem outros aplicativos que você faz isso manualmente. E aí é só questão de disciplina, cara. Foi lá e passou o cartão, já pega lá o teu celular e bota. O que você Acho que essa é a palavra, né? Disciplina. E aí tem muito da questão do hábito. A disciplina anda assim junto com o hábito para mim, né? No início vai ser muito difícil. Quando virar hábito, você nem vai ver mais que você está fazendo aquilo. Então, assim, Sim. no início, você vai desprender uma energia grande. Não adianta achar que você vai falar assim, agora eu vou ter uma fórmula maravilhosa que eu vou fazer o meu planejamento financeiro sozinho aqui e vai rodar que é uma beleza. Não. Você vai ter um trabalhinho grande no início, mas depois vai fluir, vai ser muito mais fácil. Você vai começar a ver resultado também, vai ficar mais satisfeito. Então, assim, tem esses facilitadores ali. E aí, Fê, eu acho que o que vale a pena? A gente tentar trazer um pouquinho de conceito de desperdício para ajudar todo mundo aí a identificar desperdícios que às vezes a gente não consegue identificar muito fácil. Né? Acho que faz todo sentido, né? A gente está falando de Lean é enxergar através das lentes de desperdício, né? E acho que é falar dos 8 tipos aí que a gente tem clássicos dentro do Lean, como que eles se aplicam, né, na nossa rotina financeira. Isso é muito legal, Fê. Como a gente está vendo nessa série, o que eu estou achando bem bacana é poder trazer alguns conceitos que, quando a gente dá um Google ou quando alguma consultoria ou alguém vem falar de Lean pra gente, eles vão dar uns conceitos que a gente com certeza só vai querer aplicar em empresa. Só que não, quando você vive aquilo, você traz para sua rotina da mesma forma. Então, dentro do Lean, a gente tem o conceito dos 7 desperdícios e que hoje a gente já fala em 8, né? Então, são os 8 Ds, que são 8 desperdícios. Quais são eles? Trazer aqui para todo mundo conhecer em um geral, depois a gente faz um paralelo com finanças. Então, a gente tem processamento desnecessário, né? Estoque, espera, transporte, movimentação, defeitos, superprodução e o desperdício mais novo, que é o intelectual. O intelectual diz muito de você não usar a capacidade produtiva e dos seus colaboradores, do seu time, da sua equipe, né? Então, por exemplo, a Fê tá comigo, ela tem um puta de um conhecimento de Lean, de Excel, de macro, eu tô colocando ela só para tirar xerox. Eu tô desperdiçando esse potencial intelectual que ela tem, né? Ou até mesmo a desmotivação, né? E o engajamento. Eu até li outro dia um pouquinho sobre esse 8º desperdício
E ele fala muito também de coisa de cultura, né? O engajamento das pessoas dentro da cultura daquela empresa, do propósito daquela empresa. Que isso também é um desperdício intelectual, né? Porque as pessoas acabam indo trabalhar por obrigação, porque precisam, né, ganhar o dinheiro, mas na verdade elas não têm vontade, né? Não têm um propósito. Então, consequentemente, elas não vão ser criativas, elas não vão gerar novas ideias e enfim, a roda não vai girar porque ela tá indo para fazer o mínimo e virar as costas e ir embora, né? Então, eu achei muito bacana também esse significado aí para esse desperdício. Eu achei bem diferente e faz todo sentido. É uma linha ali, uma coisa puxa a outra, né? Se aquela pessoa não tá dando o seu potencial, ela não se desenvolve, e aí isso traz uma série é um dominó. Aí isso vai trazer desmotivação, né? E com certeza ela não vai se identificar tanto com a empresa. Enfim, isso traz uma queda de produtividade até da própria atividade que ela está fazendo, mesmo que não seja o potencial completo que ela pode dar, né? Então, realmente é muito interessante trazer esse conceito do oitavo desperdício, né? E aí, só para o pessoal, vou falar bem breve de cada um desses desperdícios aplicados à empresa, né? Quando a gente fala de processamento desnecessário, a gente está dizendo que a gente está fazendo algo que o cliente não vai perceber valor, né? Então, por exemplo, cara, eu tenho um exemplo muito na minha cabeça, que é o exemplo nosso de gravação, né? Tô gastando um tempo danado para pintar, colocar um roda-teto maravilhoso, todo cheio de artezinha e tal. E aí, na hora que chega lá na tua casa para você assistir a sua novela, o enquadramento da câmera não pega aquele roda-teto. Isso é claramente um processamento desnecessário. Eu fiz uma atividade... Só foca no rosto da atriz e desfoca tudo que tem atrás, né? É sensacional. Exatamente. Então, esse fica muito claro para mim. Porque, assim, quando a gente fala dessa coisa dos 8Ds, parece que é muito simples, muito básico. E fala assim, caraca, como é que ninguém nunca viu isso? Só que na rotina requer muito essa questão de hábito e de ir ao Gemba com esse olhar para poder identificar. Porque na rotina passa despercebido e é fato. É fato. Com certeza. Por isso que é importante a gente vir com esse objetivo, com esse foco mesmo. E mais importante ainda é entender também o que é valor para o cliente, né? Porque para a gente que está aqui do outro lado assistindo, aquilo ali não está gerando valor, mas com certeza quem teve a ideia, quem conceituou, quem construiu, quem montou, viu um super valor, achou que fazia total sentido ter aquilo ali, né? Porque a gente precisava chegar o mais próximo da realidade possível. Só que, cara, quem está aqui assistindo não enxergou valor, não teve, não viu, entendeu? Então, isso aí já é um sinal claro de um desperdício. Exatamente. E aí a gente consegue ver que o desperdício ele está basicamente em visão holística, porque se a gente olhasse todo o fluxo de valor desse processo, a gente ia colocar nesse fluxo de valor a parte da gravação. E a gente teria que entender como ela seria feita, o que de fato ia ser o conceito daquela gravação, para a gente ver o que a gente vai fazer, o que a gente não precisa, né? Por isso que é legal a gente pensar nisso. E aí, quando a gente traz esse conceito para finanças, de processamento desnecessário, eu fiz um link aqui com a questão, por exemplo, do seu carro, né? Você usa, um exemplo, você usa o seu carro só final de semana, porque você tem um ônibus da empresa e tal. Você usa só final de semana, só para sair à noite e tal, que você usa o seu carro. E aí, às vezes, você tem um puta de um carro maravilhoso, que você paga lá 6 mil reais de PVA, 6 mil reais de seguro. Ele bebe pra caramba, faz 6 quilômetros por litro. E aí ele fica, né, 5 dias da semana parado lá na tua garagem, você usa super pouco. Então, eu fiz esse paralelo, que assim, quando a gente começa a analisar por esse lado, a gente vai olhar até pra tua casa, né? Você precisa daquilo dali? Você usa aquilo dali? Ou está sendo um processamento desnecessário? Óbvio, gente, que assim, eu acho que vale ressaltar aqui que não é assim, cara, tenho que viver com o mínimo.
Não é isso. A gente É, tá não é falando ferro de e planejamento fogo, né? financeiro. Então, assim, a gente está falando de planejamento financeiro. Se nessa sua fase você tá com desequilíbrio e precisa apertar, você tem que olhar para isso, é fato. Não adianta você querer ir para o outro degrau, né? Calma, você tem que ir com calma. Não adianta eu dar um passo maior do que a perna. Então, é nesse sentido que eu tô falando, né? Então, é muito importante a gente pensar no processamento necessário nesse sentido. E aí, quando a gente fala de estoque, é muito claro isso em empresa, o que é um estoque, né? E aí eu acho que vale a pena a gente trazer, que eu vi alguns comentários na outra live, o pessoal falou muito de linkar, às vezes, com Lean Office. E esse do estoque é bem legal a gente fazer, a gente tem vários exemplos para dar aí de link com Lean Office. Porque quando a gente fala de estoque em uma fábrica, é muito claro, né? Você está com Muito fácil enxergar, né? você enxerga muito fácil. Mas quando você traz para o Lean Office, o que pode ser um exemplo de estoque, né? É esse bendito relatório que está lá parado esperando aprovação. Isso é um estoque, né? É uma espera. Aquelas ordens de compra que precisam de aprovação do gerente, do diretor, e o cara nunca tem tempo de aprovar e fica lá dias e dias parado. E olha só como o conceito do Lean Office bate exatamente certinho. Cara, quando você tem um estoque numa linha de produção, em algum momento aquilo que foi ficando acumulado de processo ali, o processo seguinte depois vai se ferrar para dar conta, usando bem a linguagem nossa de rotina, vai se ferrar para dar conta daquilo tudo que ficou parado ali. Quando a gente fala de Lean Office, é a mesma coisa. Tem um monte de relatório parado na caixa lá do e-mail do seu gerente. Na hora que ele abrir, ele vai ficar um tempão louco com aquilo dali. E o que vai acontecer? Às vezes ele vai começar a aprovar sem fazer uma análise do que entrou primeiro e precisa de ser aprovado primeiro, né? Então, tudo isso está linkado demais, gente. E aí, o que poderia ser um estoque quando você estiver fazendo o seu planejamento financeiro, né? Quando a gente fala de estoque, são coisas paradas que você não está usando. Então, dentro do seu planejamento financeiro, é aquele dinheirinho, por mais que sejam R$50, que sobrou naquele mês, às vezes, e que você deixou parado lá na tua conta, ou às vezes, que é o que acontece na maioria das vezes, você acaba gastando com um negócio que você nem vê o que é, né? Mas, enfim, esse dinheirinho que ficou ali parado e que não serviu para nada, né? Então, quando a gente fala desse dinheiro, o que seria legal? Você investir, né? Se tá sobrando alguma coisa ali, não deixe em estoque, porque estoque é desperdício. Investe para quê? Para ele trabalhar para você, para ele começar a render, né? Que ele parado renda alguma coisa, que ele esteja gerando valor para você, né? E dentro de estoque, a gente linka muito com a questão da espera, né? O que seria um outro tipo de desperdício? A espera, a gente poderia linkar, por exemplo, em finanças, com o tempo de investimento. Então, se você não se planejou muito bem, você fez, por exemplo, aplicou alguma coisa na poupança que seja, que é uma coisa que você consegue tirar ali o tempo todo, e aí você aplicou hoje e daqui a uma semana você tirou. Então, assim, não rendeu o que deveria render, porque você não planejou direito, né? Ou você aplicou em alguma coisa de longo prazo, que você não pode retirar agora, e você precisou retirar e você pagou um absurdo por isso, né? Eu acho que nesses casos é sempre bom a gente, pensando em termos de planejamento, né? É sempre bom a gente ter dinheiro para as duas coisas, né? Você ter um investimento a longo prazo, que é um dinheiro que vai ficar ali parado, você não vai poder mexer, e você ter um dinheiro para curto prazo. Cara, tive uma emergência, aconteceu alguma coisa, eu posso tirar aquele dinheiro e eu não vou perder mais dinheiro, né? Então, é mais uma dica, né? Quando você se planeja, você tem que se planejar para os dois casos. Você tem que ter dinheiro para o longo prazo, no qual você não vai mexer, porque senão você vai perder dinheiro, e ter o dinheirinho ali na poupança, mais acessível por curto prazo. Então, eu sempre penso assim, né? De dividir o dinheiro dessas duas formas,
Porque, cara, a gente não sabe o que vai acontecer, né? O caos sempre aperta. Então, é sempre bom você ter alguma coisa ali para te salvar, né? No caso da necessidade. E aí eu acho que vale a pena até a gente já linkar aqui uma coisa de teoria de planejamento financeiro mesmo, né? O que é o ideal, né? Primeiro passo, você dividir lá 50% da sua renda líquida, tá? Vai para gastos essenciais, moradia, alimentação, tudo isso. 40% da sua renda líquida vai para o fundo emergencial. E é exatamente essa diferença que a gente está falando. Então, o que é o interessante? Tá? Primeiro, você tem que ter o seu fundo emergencial, que é esse dinheiro que vai ficar aplicado ali, investido, né, numa aplicação que seja segura, né, que não tenha tanta volatilidade, e que você pode resgatar a qualquer momento. O que é o ideal de quantia monetária de se ter como meta para esse fundo de emergência? De 4 a 6 meses do seu custo mensal, tá? Depois que você atingir esse dinheiro de 4 a 6 meses aí do seu custo mensal num fundo de reserva, aí sim você parte para outros investimentos, né? Então, esse é o ideal. Que é exatamente isso. Quem já faz planejamento financeiro há muito tempo está preparado para esse tipo de coisas que acontecem no mercado como que a gente está vivendo hoje. Então, quem já tem esse planejamento financeiro, já tem esse fundo emergencial e está super tranquilo ali, né? Até caso perca o emprego, né? Porque já vem se planejando. Parece ruim, né, falar isso, mas a gente tem sempre que se planejar para o pior, né? A gente não consegue prever o futuro, o que vai acontecer. Então, cara, quem se planejou e quem já estava vindo nessa pegada aí, não é que não está preocupado, né? Porque você perder o emprego nunca é legal, mas ela vai sofrer muito menos do que aquela pessoa que não se planejou, né? Que não guardou dinheiro, que não tem um fundo de emergência, que não criou um plano aí de, enfim, de contenção, reação para esse tipo de coisa. Que ninguém espera, né? Não sei você, mas eu não esperava acontecer o que está acontecendo, né? Acho que, porra, você ficar dentro de casa, proibido de ir na rua, sabe, por causa de uma doença, é uma coisa que ninguém espera acontecer. Mas poderia ser coisas muito menos graves, né? Mas que também faria com que você precisasse ter esse planejamento financeiro para poder sobreviver a ele, né? Então, eu acho que essa divisão ela é essencial, né, para a gente se precaver aí de qualquer problema que a gente tenha. E eu ainda acho que, além disso, ter esse planejamento e conseguir atingir esse fundo emergencial ali, por exemplo, é questão de saúde mental. Porque num momento como esse, você fica mais tranquilo, né, na medida do possível, de que, assim, você vai conseguir passar por aquilo, né? Você vai ter um tempo, às vezes, um pouquinho maior para pensar e fazer um planejamento legal de mudança de carreira, porque a gente está vendo toda uma quebra de paradigmas aí com essa crise, né? Então, assim, a gente sabe que muita coisa vai mudar. E aí você ter essa segurança para poder agir de forma melhor é até questão de saúde mental mesmo, né? Sim, com E aí, certeza. sim. E aí, só Quais são os outros desperdícios? Não, só para Paramos na espera. reforçar, 50% gastos essenciais, 40% fundo de emergência e 10% livre. Aí você faz o que você quiser, vai gastar com cafezinho, com a cerveja, com o que você quiser. Até você atingir o seu fundo de emergência. Quando você atinge, muda um pouquinho a configuração. Aí você continua com os 50% para gastos essenciais. E aí você passa a ter 30% para aposentadoria. E aí eu ressalto uma coisa. É a forma como você achar melhor, você estudar e ver que é melhor. Pode ser alguma previdência privada ou algum outro tipo de fundo que você vai investir que não seja de previdência, mas que você vai ter aquele dinheiro para usar depois na sua aposentadoria, né? E aí 10% para objetivos,
Então, quando eu digo objetivos, é aquilo que, assim, você começou a fazer o seu planejamento financeiro. Às vezes, você vai começar a se dar o luxo de ter esses objetivos depois que você tem o seu fundo emergencial definido. Uma Então, viagem, por exemplo, né? vai decidir, por exemplo, naquele teu ano, o teu objetivo é fazer uma viagem legal. E aí você vai destinar, então, para o orçamento dessa viagem 10%, tá? Da sua renda líquida. Ou, eu vou começar, então, como próximo objetivo é eu comprar um outro carro. E aí você, então, vai começar a aplicar esses 10% para comprar o seu carro novo e assim por diante. E mantém os 10% para gastos livres, né? Para você ter também aquele prazerzinho ali no dia a dia. Então, de básico de teoria é isso, né? E aí, dentro dessa divisão que você faz, para você conseguir aplicar os 40% inicialmente no seu fundo de emergência, você precisa identificar os desperdícios para sobrar para você investir, né? E aí, vamos continuar, então, as classificações de desperdícios. A gente falou de processamento desnecessário, de estoque e de espera. O próximo é transporte. Olha o Uber aí. Exatamente. A gente pode a gente tem dois tipos de transporte, duas classificações que se conversam ali nos 7 desperdícios ou nos 8 desperdícios, que são transporte e movimentação. Quando a gente fala de transporte na teoria do Lean, a gente está falando de transporte, me ajuda aí, como se fosse uma empilhadeira, um caminhão, logística, né? Logística. Isso. E quando a gente fala de movimentação, a gente está falando de pessoas. Então, às vezes, aquele tempo que você gasta porque você não consegue falar com uma pessoa, você ter que ir até a sala dela e voltar, é um desperdício. Então, esse seria de movimentação, né? O tempo de deslocamento, né? A galera que demora muito tempo para chegar no trabalho, enfim, isso tudo é desperdício de movimentação, né? A gente sabe muito bem que é isso trabalhando onde a gente trabalha. Porque a gente tem uma reunião num lugar e uma reunião num outro lugar que simplesmente tem uns 2 quilômetros de distância entre elas e você tem que ficar correndo. Quando você vê no final do dia, se você somar tudo isso, às vezes você andou ali 6 quilômetros, gastou, sei lá, meia hora à toa, que é deslocamento, né? Você não tá produzindo nada ali. Então, legal, porque a gente já linkou com o Lean Office aí também, hein, pessoal? O pessoal do Lean Office, fica atento. E aí, quando a gente traz para finanças, o que poderia ser isso? São aqueles encargos que você paga para retirar a aplicação antes do tempo, por exemplo, ou o encargo que você paga para fazer um TED, um DOC, uma taxa de cartão de crédito, tudo isso é movimentação bancária que, se você estiver pagando, é um desperdício, né? Porque não está gerando valor nenhum para você. Então, se você identificar isso, é muito legal você pegar, ligar para o teu banco, né? Tem muita gente que eu conheço que nunca parou para ver, que tá, às vezes, foi pego de surpresa, assim, cara, tem um ano que estão descontando R$30 da minha conta pela taxa do cartão, e a pessoa nem sabe, né? Então, quando a gente começa a planilhar isso, é a hora de você ir lá, identificar isso como um desperdício, ligar para o banco, pleitear aí, porque dá para ficar sem essa taxa. E outra coisa, né? Às vezes, por exemplo, eu tenho um exemplo, eu sempre, como eu falei lá no começo, né? Eu sempre planilho toda a minha fatura do cartão de crédito para saber o que está caindo ali, né? E aí eu sempre tenho umas taxinhas ali com os nomes esquisitos, né? Que a gente nunca sabe do que é. Que é R$8, é R$10, é R$12, que a gente fala assim, cara, pô, tá bom, deixa aí, não sei o quê, é R$8, não faz diferença. Mas, cara, soma isso aí, né? Tipo, se eu tenho cartão há, sei lá, 10 anos, soma o quanto que já não deu esses R$8, né? Todo mês. Eu já poderia ter investido isso numa outra coisa. Então, às vezes a gente fica também com um pouco de preguiça, porque, não faz muita diferença, é R$8, agora a gente não tá precisando, né, e tudo mais, e acaba deixando para lá. Só que a gente vê que esses R$8, no final das contas, eles fazem uma boa diferença aí, né, para jogar num fundo emergencial ou para realizar um objetivo que você tenha.
Então, é um desperdício puro ali. E eu tenho ciência disso, mas eu tenho preguiça de ligar para para mandar cancelar. Vergonha. Mas assim, eu acho legal ressaltar aqui, porque às vezes quando a gente fala disso, principalmente com esse exemplo que você deu, Fê, as pessoas falam assim, elas estão falando aquela velha coisa de corta o cafezinho, você vai comprar um carro no final do ano com o valor do cafezinho. Não é isso, gente. É porque quando a gente está falando do que agrega e o que não agrega valor, é bem claro que esse tipo de coisa é diferente do cafezinho. O cafezinho está te gerando algum prazer ali, pelo menos, né? Se você gosta, né? Se você está comprando é porque você gosta. Às vezes você está usando aquele momento ali para relaxar entre uma reunião e outra e tal. É o teu momento do dia. Então, de alguma forma, tem um valor para você. Agora, esse tipo de encargo, cara, é desperdício puro. Então, é aquele que a gente tem que cortar primeiro, né? Não tem jeito. Não agrega valor nenhum, né? A gente falou na live passada do que agrega, não agrega, né? Então, é não agregação nenhuma aí, né? É jogar literalmente dinheiro no lixo. Exatamente. E aí, assim, depois que a gente eliminar esses que não agregam, por exemplo, essa taxa do banco que a gente não precisa pagar, aí você pode começar a pensar no cafezinho. Mas o primeiro passo é eliminar o que não gera valor nenhum. Aí depois você pensa se o cafezinho naquele momento faz sentido ou não para você, você analisa o quanto você está gastando. Se ele aparecer no teu pareto, você pensa nele. Calma, né? E aí um outro desperdício são os defeitos. Quando a gente fala disso aplicado na indústria, é muito claro que um defeito é um desperdício, porque quando você tem uma peça defeituosa, ou você vai jogar fora, ou você vai retrabalhar, e aí você vai gastar aquele tempo de novo de processo, né? Então é muito claro. Agora, quando a gente traz para finanças, eu fiz um paralelo aqui com a questão do seu planejamento ser mantido. Então, o que seria um defeito? Se você fez essa divisão que a gente falou de 50, 30, 10, 10, planejou, né? Tá monitorando, já criou o teu hábito lá e tal, e falhou nessa execução. Isso é um defeito. Então, é importante você identificar e observar o que você falhou nesse controle para não repetir essa falha, porque senão você nunca vai conseguir sair do lugar, né? Você vai planejar bonitinho, mas nunca vai executar, né? E até entender os gatilhos, né? Porque trazendo aí também para minha realidade, cara, eu vou no shopping, eu não resisto. Eu tenho que sair do shopping com uma sacolinha, mesmo que eu não precise de nada. Então, eu já sei que é meu gatilho, eu já sei, cara, se eu for no shopping, eu vou gastar dinheiro. Então, antes de ir, eu tenho dinheiro para gastar? Tenho, legal, vou. Não tenho, então eu prefiro nem ir, porque eu já sei que eu vou gastar e talvez eu vou gastar um dinheiro que eu tenha que alocar no outro lugar, né? Então, você também identificar os seus gatilhos é extremamente importante, né? Para você não deixar isso acontecer. A gente também falou um pouquinho sobre isso na última live, né? Exatamente, é um pouquinho do que a gente falou mesmo. Porque aí você se conhecendo, quando você fez essa análise, viu que você falhou, a próxima vez o que você vai fazer? Fala, cara, beleza, às vezes eu até posso ir no shopping, mas eu vou checar a minha conta antes e vou ver se eu já bati os meus 10% lá do orçamento que está dedicado ao livre. Se eu não Sim. bati e tá sobrando R$ 100, é com esses R$ 100 que eu vou ao shopping. E ponto. Você vai preparada para aquilo ali, né? Então, mais uma vez, planejamento, né? E aí, a gente já falou do intelectual, para fechar, vamos falar que eu acho que eu até botei várias estrelinhas aqui na minha cabeça, porque para mim ele é um muito relevante também, que é a superprodução. A superprodução, quando a gente traz para a indústria, quando você produz a mais do que o seu cliente está disposto a comprar naquele momento, e aí acaba desencadeando todos os outros desperdícios que a gente já falou. Aí é um processamento desnecessário, gera estoque, né? Então, tá tudo atrelado. Então, a superprodução é a mãe de todos os desperdícios que a gente costuma falar. E trazendo para o link com finanças, esse daí eu acho que é o que você vai conseguir ter mais ganho no seu planejamento financeiro. Porque é o que a gente mais faz. Por exemplo, celular.
quantas linhas telefônicas você tem. Às vezes você tem um da TIM, um da Vivo, um da Claro, tem 300 chips, paga 300 planos. Você precisa disso tudo, né? Uma outra coisa, às vezes você paga um plano hiper caro da Vivo de R$ 300 por mês. Você precisa disso tudo. Você usa tudo que está naquele plano ali, aquela qualidade de internet, aquela quantidade de minutos você usa. Eu acho que o exemplo mais sensacional disso são aqueles combos, né? Que a gente adquire aí. Ah, não, você vai ter telefone fixo, internet, celular, TV a cabo e sei lá mais o quê. E você fala, porra, caraca, uma vantagem, eu quero isso, não sei o quê. E na verdade você não usa. TV a cabo, você prefere assistir Netflix. O celular, talvez você vai dar para o seu filho, porque o plano não é lá essas coisas de internet, aí você contrata um outro plano para você. Telefone fixo, eu não sei mais quem usa telefone fixo na vida, porque já tem pelo menos aí uns 8 anos que eu não tenho telefone fixo em casa, nunca me fez falta. E aí, cara, pra quê? E aí você gasta lá seus 400, 500 reais numa coisa que quando você vai ver, você tá consumindo outras para substituir essas. E aí você fala, cara, que eu tô fazendo? É bizarro, né? Real. Eu vou dar o meu exemplo, que foi muito parecido com o seu e é absurdo. Foi muito parecido com o seu porque foi por causa de preguiça, lá do negócio do cartão. Cara, eu me vi num momento que por preguiça de ligar, porque quem mora aqui no Rio sabe que ligar pra net é sinônimo de, assim, desgaste mental. Então era preguiça. Chegou um momento que eu estava pagando a assinatura mensal de Sky e de net. As duas TVs a cabo, não faz sentido algum, né? Então, é um exemplo claro de superprodução. Então, pare aí para pensar se você paga aí Sky, net, Netflix, 30 celulares e que você não usa. E dentro dessa parte da superprodução, é muito legal de falar também de alimentação, de supérfluos também, de roupa, né? A gente começa a pensar no que faz sentido realmente. Mas, por exemplo, às vezes você vai e gasta pra caramba comprando alguma coisa só porque é de marca, ou você gasta muito porque você tem mania de comprar muita coisa que às vezes de comida acaba até estragando, né? Uhum. Você faz aquela compra enorme, que você chega no supermercado com fome, vê aquilo tudo lá, sai catando e não dá conta de comer aquilo tudo, e até estraga, né? Aí eu acho que até um assunto, depois deixem aí, a gente depois pode botar uma caixinha, é um assunto pra gente falar depois dessa questão de como a gente se organizar para ter um Kanban, para ter um FIFO na nossa rotina, que isso faz muita diferença para você não se deparar e tendo que jogar um monte de coisa fora, ou pelo oposto também de faltar na tua casa, né? Com certeza. Bom, nosso tempo está terminando. Fala aí pra gente qual é a sua última dica aí para a gente fechar esse ciclo aí de planejamento financeiro, Lu. Então, a minha dica é assim, pessoal, mas tem muito trabalho e dedicação para planejar e fazer e tirar do papel. O segredo é esse, não adianta eu vir aqui falar outra coisa, né? Então, assim, resumindo, a gente depois vai soltar, só porque tá acabando o tempo, a gente vai soltar os posts relacionados a essa série, dessa live que a gente tá aqui agora, com tudo que a gente falou, bem detalhado ali, com atividades para que vocês possam implementar. Então, acompanhem aí, a partir de amanhã vão ter esses posts. E assim, resumindo, se eu puder falar aqui o passo a passo. Planilha seus gastos, faz um pareto e foca nos 80% lá. Elimina direto aquilo que é desperdício puro e já não agrega valor, tipo a questão das taxas do banco, deixa a preguiça de lado, faz isso. E aí, com esse novo orçamento, aí você começa a fazer a sua divisão de 50% para gasto essencial, 40% fundo de emergência, 10% para o livro. E aí é o quê? Hábito. Monitorar e ver o que você está fazendo conforme o teu plano de ação,
e ir reajustando. Não tem outro jeito. É isso mesmo. Show. A pessoa deve estar até falando, né, que eu sou descontrolada, né? Não sou não, gente. Mas é porque é difícil mesmo. É uma coisa que requer muito hábito, muita disciplina, né? E como qualquer outra coisa na nossa vida, a gente precisa ter disciplina para a gente poder ver os resultados. E não é diferente nas empresas, né? Quando a gente vai implementar a linha aí nas empresas, o que a gente mais enfrenta de dificuldade é isso, é as pessoas terem a disciplina de todo dia fazer daquele jeito para que daqui a algum tempo elas criam um hábito e aquilo passe a ser automático, né, nas rotinas. Por isso que a gente fala muito de cultura, de quebra de paradigma, porque é exatamente isso. Você já faz do mesmo jeito há tantos anos que para você aquilo tá certo, não é errado. E aí vem uma nova forma de fazer, uma nova forma de enxergar, tem dificuldade de introduzir aquilo na tua rotina. Então, eu acho que o recado que fica aí para todo mundo, né, é esse. É a mesma coisa com exercício, com carreira, com educação, com tudo, com as finanças. A gente precisa ter disciplina para criar hábito e passar a fazer aquilo de forma automática e sem sofrimento, né? Porque no começo, qualquer mudança gera desconforto, né? E acaba sendo um pouco sofrido, mas podem ter certeza que depois que a gente cria o hábito, a gente faz sem nem sentir mais, né? Já vira automático. Então, vamos encerrar, falta 30 segundos aí para concluir. Como a Lu falou, né, vai ter os posts que vai explicar um pouquinho mais detalhadamente para vocês aí. E qualquer dúvida que vocês tenham, queiram tirar, a gente está disponível aí no Femilink. Fiquem à vontade para mandar mensagem para a gente e para acompanhar aí os nossos posts. E a gente se encontra quinta que vem, novamente, 7 horas. E terça-feira, às 7, a gente vai ter a palestra sobre cozinha limpa. Abraço!